Olá, querido irmão, querida irmã, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD online. Nós estamos aqui hoje, nossa Escola Bíblica Dominical, transmitida para você, e nós queremos hoje, então, trazer essa aula especial para o Dia das Mães. Nós estamos aqui gravando na casa de nossos pais, estamos aqui para passar esse tempo com eles. Se caso você escute as nossas crianças falando um pouquinho alto, brincando, não se preocupe, faz parte, mas eu tenho certeza que esse tempo que nós teremos aqui hoje será um tempo de bênção, um tempo de refletir. O tema que eu quero trazer para você hoje, nossa Escola Bíblica Dominical, é a ação de Deus na vida das mães. Nós queremos falar hoje sobre o papel importante que as mulheres têm na relação familiar, nessa estrutura chamada família. Por isso eu quero pontuar com vocês algumas coisas. Primeiro eu quero falar sobre o papel das mulheres na estrutura familiar. E para isso, eu quero que você acompanhe comigo a explicação da criação que nós encontramos no capítulo 1 de Gênesis. Quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que Deus cria todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansa. Você vai encontrar nas criações uma expressão muito interessante. A expressão, e viu Deus que era bom, ou seja, falando a respeito da sua criação. Mas quando Deus termina de criar tudo no 6º dia, a declaração muda. Olha o que fala Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Quando termina a sua criação, quando termina tudo aquilo que foi criado, Deus diz, era muito bom. Qual a importância disso para mim e para você quando nós falamos de estrutura familiar, quando nós falamos de mães? É interessante você notar que aquilo que Deus fez é perfeito, é harmonioso, não existe falha nenhuma naquilo que Deus faz. E nesse contexto em que Deus cria de forma perfeita, harmoniosa, de forma bela, é nesse contexto que nós encontramos a relação entre um homem e uma mulher. É um relacionamento que Deus está formando para que esse relacionamento homem e mulher, sendo uma só carne, representasse e refletissem a glória de Deus para aqueles que veriam a glória de Deus manifestada na história. É interessante que o relato que nós encontramos da criação, você vai encontrar em Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25, que nós chamamos de relato micro, aquele relato especial, porque Gênesis capítulo 1 fala do todo. E no todo você vai encontrar Deus criando o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Mas aí então no capítulo 2, o escritor ele vai trazer detalhes de como foi a criação do homem e como foi a criação da mulher e esse relacionamento que Deus formou. Nós sabemos, pelo conhecimento que temos, que o homem foi formado do pó da terra, onde Deus faz ali o homem e sopra sobre as suas narinas o fôlego da vida. Mas quando nós chegamos nos versos 18 ao 25 do capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos o quê? Deus criando a mulher da costela de Adão e dando à mulher aquele homem ali. Então eu quero chamar rapidamente você para ler comigo alguns detalhes desse texto. Olha o que fala o verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus percebe que não é bom que o homem continue só. Perceba que estar só não faz parte do projeto de Deus. Deus percebe a necessidade daquele homem ter uma companheira. E ele vai dizer no texto que Deus faria uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aqui a expressão auxiliadora que nós encontramos no texto significa o seguinte, amados, é a contribuição essencial da mulher. O que o texto quer nos dizer é que quando Deus cria o homem e depois cria a mulher vai fazer a contribuição que é essencial na vida do homem. Ou seja, o homem só consegue ser 100% o que ele é quando a mulher está junto dele. Essa é a beleza da criação. O homem consegue seu potencial máximo quando ele tem ao seu lado essa auxiliadora que representa a contribuição essencial do papel da mulher. O texto fala que essa auxiliadora seria idônea. E a palavra idônea aqui significa o seguinte: apta perfeitamente ao propósito para o qual se destina. Em outras palavras,
esta mulher ela é apta perfeitamente ao propósito de ser essa auxiliadora, essa mulher que completaria e elevaria o seu homem ao máximo. Interessante que, quando nós lemos Provérbios capítulo 31, na declaração, a partir do verso 10 da mulher virtuosa, você percebe que essa mulher ela faz um papel tão fundamental que o seu marido ele é honrado com as pessoas de fora, com as pessoas que são importantes naquele contexto ali. Porque aquela mulher ela é uma auxiliadora idônea que faz o homem o seu potencial máximo e ser reconhecido na sociedade onde está. Perceba que o projeto de Deus, quando ele decide criar a mulher, nessa estrutura familiar, tem em vista principalmente a ideia de que esta mulher seria tudo aquilo que este homem precisava para viver e ser completo. A expressão que nós encontramos no texto, no verso 18, que lhe seja idônea aqui, amados, tem um significado muito importante. Iguais portadores da imagem de Deus. A ideia, quando Deus cria homem e mulher para se formar um só casal, a ideia é que ambos seriam iguais para refletir a imagem do Deus Criador. Mesmo que opostos sexualmente, eles são iguais diante de Deus e ambos juntos, cada um cumprindo o seu papel nessa estrutura chamada família, ambos sim são a imagem de Deus, refletem a imagem de Deus. E este versículo 18 já nos traz muito conteúdo para entender que não existe no casamento diferenças entre homem e mulher no que tange a posição, ou mais respeito, menos respeito, ou alguém ser mais importante do que o outro. A proposta de Deus para a família, amados, é uma proposta de igualdade, com pessoas desenvolvendo fielmente os papéis que Deus incumbiu a cada um, o homem e a mulher. Olha só como continua o texto nosso no verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Agora leia o verso 20. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E eu quero grifar o final aqui. Não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Interessante aqui, amados, você perceber que Deus decide criar a mulher. Ele define as diretrizes de como seria essa mulher, essa auxiliadora com que completaria o homem, que seria apta para fazer esse trabalho de ser mulher, de ser mãe. E ele vai dizer aqui, amados, que o homem ele teve tarefas a fazer, trabalho a fazer. Deus traz os animais para que o homem decida qual é o nome de todos os animais. E ele cumpre tudo isso da forma correta. Mas no final do texto é mostrado que, independente das suas conquistas, das suas realizações, não se achava em nada na criação algo, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Deus olha para tudo que criou e percebe, não existe ainda alguém que possa ser essa auxiliadora idônea. E aí então nosso texto caminha, nos mostrando como Deus faz. O texto fala no verso 21 e verso 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Deus deixa o homem tirar aquela cochilada, ele pega da costela de Adão e ele cria então Eva, a mulher, e lhe dá para o homem. Quando o homem vê a mulher, ele percebe o quão necessitado ele é daquela companheira que Deus lhe proveu na vida dele. É interessante que nós vemos então alguns parâmetros para esse relacionamento. Primeiro, o verso 23 diz o seguinte: E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada.
O que Adão está aqui dizendo nessa expressão de amor, nessa primeira poesia de amor dentro do casamento é o quê? A cumplicidade entre eles. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Há uma cumplicidade. Um faz parte do outro, um é a imagem do outro, um completa o outro, um é semelhante ao outro nessa relação da criação. Logo depois o texto vai dizer no verso 24, por isso, por causa do que Deus fez, da cumplicidade, diz por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui você encontra a formação familiar. Esses homens iriam procriar, iriam ter filhos, e ao longo da história, esses filhos estariam se unindo a mulheres e os dois formariam sempre uma nova família. Ou seja, o texto deixa claro que a formação familiar que Deus prevê é um homem e uma mulher, ambos se unindo, deixando a casa dos seus pais e tornando-se uma só carne. E essa relação, segundo o texto que prossegue no verso 25, é o seguinte: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, a pureza conjugal. Interessante você notar que aquilo que Deus faz é perfeito, é justo, é harmonioso. Quando Deus cria essa relação entre um homem e uma mulher, para formar um casamento, para formar um lar, há pureza nisso, né? As questões sexuais não são abusivas, autoritárias, não são em conflitos, mas é um amor singelo que nasce no coração daqueles que Deus uniu. E aí, amados, interessante que isso vai testificar aquilo que nós vemos em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, quando fala da criação de modo geral. Mas olha o detalhe que fala ali a respeito da criação do homem e da mulher. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, para uma relação que seja monogâmica e heterossexual. Deus cria para que um homem, um só, com dois gêneros, homem e mulher. E a qual a missão desses dois, dessa mulher e desse homem é: e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, no relato maior de Gênesis, ele vai mostrar que Deus cria o homem e a mulher, macho e fêmea, para que eles pudessem formar famílias, numa relação de cumplicidade, na formação de uma família que vive a pureza conjugal. E esse casal refletiria a glória de Deus. Interessante quando você olha esse gráfico que eu mostro aqui, olha na sua tela agora aí, Gênesis capítulo 1 e 2 falam da família, homem e mulher, que é formado de cumplicidade, da formação familiar, da pureza conjugal. Mas quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, você vai encontrar nesse texto a queda dos nossos primeiros pais. Você vai perceber que Adão e Eva, nossos primeiros pais, decidiram pela independência do Deus Criador. Eles romperam com Deus. E quando rompem com Deus, eles caem no pecado. E esse pecado maculou, esse pecado poluiu, disfuncionou aquilo que era perfeito e foi criado perfeito. Ou seja, o pecado hoje, quando nós vemos esse gráfico, produz disfuncionalidade, se tornou disfuncional, e é por isso que você encontra casamentos conflituosos, é por isso que você encontra muitas vezes mães que não amam os seus filhos, ou colocam os seus filhos em situações constrangedoras, pais que não respeitam pai que não respeita a sua mulher, mãe que não respeita o seu marido, homem que não dá o amor que a mulher tem que receber, e a mulher que deixa de amar o seu marido, a traição. Você vê pais agredindo crianças que são indefesas, não podem se defender. Você vê pais sendo omissos em relação à educação, em relação à correção na justiça, em relação à vara que deveríamos usar com os nossos filhos e que são princípios bíblicos. Nós olhamos para esse parâmetro, para esse quadro, e vemos que o destino das famílias
é um destino complicado. E a única forma de correção, a única forma real de correção é quando nós colocamos Jesus Cristo na nossa vida. Porque em Jesus Cristo nós estamos o quê? Resgatando e transformando as nossas vidas. Nós não vamos ser a família perfeita, o casal perfeito, não vamos ser o pai e a mãe perfeito. Mas quando Cristo está em nós, nós estamos caminhando, vivendo os seus princípios e valores. Não somente ouvindo o que tem que ser feito, mas colocando em prática e vivendo o que Deus quer. Nós então estaremos construindo famílias edificadas pelo fundamento que é Cristo Jesus. Nós não seremos perfeitos, guarde isso. Não existe um casamento perfeito, não existe um casamento que não tenha uma outra coisa a ser ajustada. Todos nós, na relação, estamos num processo de amadurecimento e crescimento. Mas quando nós nos devotamos a Cristo, entendemos que os seus princípios e valores descritos na palavra são importantes para a nossa vida, sim, nós conseguimos sim, então, edificar a família sob o alicerce que realmente faz sentido hoje e sempre. E assim, amados, eu queria hoje tratar com vocês aqui especificamente a respeito dessa relação mãe e filhos, mas pegando exemplos bíblicos de mulheres que foram extraordinárias, de mulheres que em meia crise, em meia dificuldade, se mostraram confiantes em Deus e que construíram uma história a partir do cuidado e da proteção. Então hoje eu quero me ater não aos maus exemplos, mas aos bons exemplos para que a gente possa ter parâmetros bons de como lidar nas mais diversas situações. Então, quero convidar você a olhar o próximo slide e vamos ver mães que foram usadas por Deus na história. Vamos lá, então. A primeira mulher que quero colocar aqui, a primeira mãe, é Joquebede. Talvez poucos conheçam quem é Joquebede, mas Joquebede, ela é a mãe de quem? A mãe de Moisés. Você vai encontrar em Êxodo 6:20 o relato dela ser a mãe de Moisés, de Arão e de Miriam. Agora, o relato que eu quero falar sobre ela é como ela faz no nascimento de Moisés. Isso está escrito aonde? Em Êxodo capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10. E eu quero que você leia e acompanhe comigo a história dela. Versos 1 e 3 diz o seguinte: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto com junco, calafetou-o com betume e piche e, pondo nele o menino, largou-o num carriçal à beira do rio. O nascimento de Moisés ocorre num momento em que o povo de Israel ele estava vivendo a escravidão do Egito. E essas crianças começaram a crescer muito, se multiplicar muito aquele povo. Então, o faraó da ocasião decide mandar matar todos os meninos hebreus, para que eles não pudessem crescer mais na nação e nem se tornar uma nação forte dentro do Egito. É nesse contexto que Moisés vai nascer. Então a mãe dele, quando vê ele nascer, faz o quê? Guarda ele, esconde para que ele não venha morrer, mas percebe que chega um momento que ela não pode mais cuidar de Moisés ali. Então ela tem um plano de colocar ele no cesto e colocá-lo no rio. Nós vamos ver como termina essa história. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Versos 6 e 7. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então, disse sua irmã, filha de Faraó, Miriam, que se aproximou da situação: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Verso 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Interessante que Miriam, irmã de Moisés, fica de longe olhando a situação, provavelmente orientada por sua mãe. E quando essa criança, Moisés, chega até a filha de Faraó, ela se aproxima e percebe a compaixão da filha de Faraó para com Moisés. E ela dá então uma excelente ideia de que trouxesse uma hebreia para que pudesse estar cuidando da criança, né? E quem vai ser chamada? O texto continua dizendo: Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário.
a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Alguns detalhes que eu queria apresentar para você nessa história, porque Moisés acaba voltando para sua própria mãe e de uma forma especial do cuidado de Deus, nós vemos Moisés ser preservado. Agora, interessante na história de Joquebede é que eu quero pontuar duas características, duas posturas que ela tem, que é muito interessante. Primeiro, a postura da sabedoria. Pensa bem, essa mulher, ela tem uma ideia extraordinária. Né? Como que ela pode pensar em preservar a vida do filho se logo as pessoas vão saber e ele ia perder sua vida? Então, uma atitude de inteligência, de sabedoria, faz com que ela pense num plano para salvar a vida do seu filho. Mas também uma segunda característica que eu coloquei aqui é a confiança em Deus. Porque ela faz um plano, mas ela tem que confiar que esse plano vai dar certo não por causa da sua inteligência, mas porque Deus irá tomar conta de tudo. Nesse sentido, Joquebede, ela vai então confiar em Deus que tudo sairia conforme ela planejou. E aliás, eu digo que essa sabedoria só é possível quando o Espírito Santo capacita-nos para tê-la. Na verdadeira história, Deus estava dando a Joquebede a sabedoria para que ela fizesse esse plano e ele estaria executando o plano que ele mesmo confiou à sua serva. E Joquebede, então, confia em Deus para que isso vai acontecer. Interessante que, quando nós nos tornamos pais, mães, parece que a gente não sabe o que fazer. Por mais que a gente tenha ideias, parece que o filho não vem com manual de instrução para a gente. Mas é interessante que a dependência de Deus nos dá sabedoria para poder fazer um bom trabalho. Mesmo que a gente erre na caminhada, a gente percebe isso. Deus vai nos ensinando como agir e nos mostrando os nossos erros ao longo da caminhada. Mas no caso da mãe de Moisés, você percebe uma mulher que age com sabedoria e que depende de Deus. E a sabedoria dela, com certeza, vinha do nosso Deus. Né? A palavra do Senhor diz que aquele que necessita de sabedoria deve pedir a Deus, que Deus dá a quem pede. Eu quero falar agora sobre uma segunda mulher. E aqui talvez alguns vão achar estranho o exemplo que eu vou dar, que é o exemplo de Raabe. Mas de quem Raabe é mãe? Ela é mãe de Boaz. E a história que eu quero trazer para você aqui se encontra em Josué capítulo 2, versículos 8 ao 14, e depois Josué capítulo 6, versículos 22 e 23 e o versículo 25. Deixa eu trabalhar um pouquinho de Raabe com vocês. Olha o que fala o texto. Verso 2 e 9 do capítulo 2. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhe disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Verso 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Verso 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Olha o que fala então o verso 12 e 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a vossa vida da morte. E olha como termina o verso 14. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Interessante que você conhece a história, né? Josué está para invadir Jericó, e ele então envia espias para que possam estar lá. E esses espias vão ficar na casa de Raabe,
que vai protegê-los, que vai cuidar deles. Por quê? Porque Raabe havia ouvido falar do que Deus estava fazendo na história, de como Deus tirou o povo do Egito, de como eles estavam conquistando as coisas ali. E nessa circunstância, então, Raabe decide ajudar esses dois espias e pede em troca disso que a vida dela, do seu pai e sua mãe, irmãos e irmãs, sejam cuidadas e preservadas no dia da invasão em Jericó. Quando você vai para o capítulo 6, você encontra o final disso tudo. Olha o que fala lá. Então disse Josué aos dois homens que espiavam a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Eles vão entrar e tirar, e olha só como termina então no verso 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Eu quero apontar aqui dois motivos porque eu coloquei ela nesse estudo. Primeiro, por causa do temor e arrependimento dela, e segundo, pela manifestação da graça. Em primeiro lugar, ela ouve falar de Jesus, mas se ela é uma prostituta, nós sabemos que ela tem uma vida que desagrada os princípios e valores de Deus. Mas por trás dessa vida, nós também vemos que ela tem família. Né? Às vezes nós consideramos isso. Ela tem uma família e que ela quer proteger a sua família, e aí a gente não tem como saber os motivos por que ela se tornou uma prostituta. Nós nunca sabemos a história completa. Mas interessante, quando ela ouve falar sobre o que Deus está fazendo, há um temor no coração. Há um temor, e a atitude que ela toma diante desse temor demonstra o quê? A atitude de arrependimento. E aí, quando você vê isso, essa atitude de arrependimento está onde? Ela se expõe naquele momento, ela coloca em risco a sua própria vida para proteger aqueles espias que iriam invadir a sua cidade. E aí você pode pensar, mas ela não foi egoísta pensando só nela? Talvez ela tenha sido despertada para o Senhor e percebido que não haveria uma salvação a não ser que fosse no Deus de Israel. Ela fala, nós sabemos que Deus é o Senhor dos céus, de tudo que há, né? E é interessante que aí você vê o que? A manifestação da graça. Primeiro, na vida dela, onde ela reconhece Deus, o Deus dos israelitas ali, o Deus dos hebreus, e também reconhece que não há nenhum caminho a ser tomado a não ser pelo Senhor. E é interessante que essa mulher, ela tem uma história fundamental que é importantíssimo nós lembrarmos aqui. Quando nós lemos Mateus capítulo 1, você vai encontrar a genealogia de Jesus. E o versículo 5 vai dizer o quê? Salmão gerou a Boaz. Mas o texto fala, Salmão de Raabe gerou a Boaz. Ou seja, Salmão vai se casar com Raabe e vai ter um filho chamado Boaz. E quem é Boaz? Se você vê no livro de Ruth, você vai encontrar Boaz sendo esse homem gentil, amoroso, altruísta, que se importa com as pessoas, porque no relato de Ruth, quando ela está catando espigas de milhas na sua plantação, ele sabe a história dela, ele se compadece dela, ele cuida dela, é um homem respeitoso, porque há um momento no texto de Ruth que eles estão deitados juntos, mas ele não a possui sexualmente enquanto as coisas não se resolverem. Ele respeita aquela mulher chamada Ruth, e ele vai ser, Boaz, o resgatador, o salvador de Ruth e, consequentemente, da sua sogra Noemi. Duas viúvas que estavam fadadas à miséria e ao sofrimento constante. Ele vai se tornar o resgatador. E ele era filho de quem? De Raabe, a prostituta, que em tempos atrás percebeu que não havia salvação a não ser em Deus. Ela se rende a Deus e ela se torna então a mãe de uma pessoa gentil, educada, respeitosa e altruísta. Mostrando aqui a graça de Deus. Independente do nosso passado, quando nós nos rendemos a Deus, nós podemos sim ter uma vida diferenciada que mude
a nossa realidade dos nossos filhos. Mas o mais tremendo, amados, é você notar que Raabe vai ser a tataravó do rei Davi. Davi vem da descendência de Raabe, junto com Salmão. Ou seja, perceba como a história é linda em mostrar que a resposta para tudo é a resposta para pessoas que erram, para pessoas que têm dificuldade. E essa mãe Raabe, ela vai mudar a sua vida, vai ter um filho, e o seu filho vai representar o nosso Salvador, vai ser da linhagem dela que virá Jessé e o rei Davi, que vai ser um homem segundo o coração de Deus, da linhagem dela vai nascer o Salvador de todos nós. Então perceba como esse exemplo é bonito. Um terceiro exemplo, amados, é o de Ana. Ana, a mãe de Samuel. E nós encontramos o relato dela em 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 9 ao 11 e 26 a 28. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, ela era uma mulher estéril, que sofria com os insultos de Penina, a outra mulher do seu marido, Cana, e Ana sofria disso. E no momento em que seu esposo vai ao templo se consagrar, Ana ali chora diante de Deus. A expressão amargura ali, ela está derramando sobre Deus toda a sua tristeza, a sua amargura. Ela está pedindo a Deus que intervenha na sua vida. E a história conta-nos que essa mulher então vai ter um filho, Samuel, um menino. E assim que Samuel nasce, depois de algum tempo, ela então honra a sua palavra. Olha o que fala o verso 26 até o verso 28. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias para viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Duas coisas que eu quero chamar a atenção em Ana. Primeiro, a busca e oração, e segundo, a dependência de Deus. É interessante você perceber que diante de uma dificuldade, Ana não briga, não reclama, mas se coloca de joelho diante de Deus para que Deus guerreie a sua causa. É interessante você perceber, amados, que muitos de nós nas crises, nós vamos buscar em lugares que nós não temos solução. Ana, diante da dor, da sua esterilidade, ela dobra os seus joelhos e busca a Deus. Ela sabe que somente Deus pode fazer algo na sua vida. Mas uma outra coisa que eu acho é a dependência de Deus, porque Ana, ela vai ter a sua oração ouvida e vai ter um filho, Samuel. E depois de 2, 3 anos, se você voltar um pouquinho ali, fala que após o filho desmamar, ela levou de volta ao templo. Isso com 2, 3 anos. Ou seja, essa mulher sofria insultos, pede um filho e Deus dá para ela. Mas depois de 2 anos, ela poderia falar: Deus, deixa eu aproveitar um pouquinho mais meu filho, deixa ele comigo. Não, ela honra seu voto a Deus e devolve o seu filho a Deus. Interessante que ela compreende que Deus deu o filho para ela e ela sabe que o próprio Deus que deu está tomando de volta. E ela então entrega o seu filho, consagrando Samuel para ser um homem importante na história. Isso são exemplos de mãe. No caso de Ana, uma mulher que busca em oração e que depende de Deus quando se vê em situações que ela mesma não tem domínio. E agora, falando sobre uma mãe do Novo Testamento, eu quero falar sobre Eunice. Quem é Eunice? Eunice é a mãe de Timóteo. E o relato do que ela faz está em 2 Timóteo capítulo 1, versos 3 ao 5, e o capítulo 3, versos 14 e 15. Eu vou começar falando do capítulo 3. Timóteo, ele é pastor numa cidade chamada Éfeso, e ele vem enfrentando dificuldades muito grandes.
uma dificuldade porque havia muitos falsos cristãos, heresias, muitas coisas que desagradavam a Deus. Nesse contexto é que Timóteo ele recebe a instrução do apóstolo Paulo, e Paulo diz o seguinte para ele no capítulo 3, versos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo, ele convida Timóteo a voltar os seus olhos, a sua vida para as Escrituras, sabendo que somente nela poderia ter salvação, somente na Bíblia poderia ter uma solução para aquelas circunstâncias que haviam acontecendo ali, que estavam acontecendo ali naquele contexto, né? Mas interessante que ele fala o seguinte, que Timóteo sabia a palavra de Deus, não porque foi mentoreado apenas por Paulo, mas porque desde a infância ele aprendeu. E a expressão aqui no grego, desde a infância, significa o quê? Desde o ventre materno, Timóteo foi ensinado sobre a palavra de Deus. A sua mãe o ensinou a palavra de Deus desde o ventre, desde o processo gestacional que ela teve com Timóteo. E quando você volta os seus olhos para capítulo 1, olha o que você vai encontrar dos versos 3 ao verso 5. Dou graça a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. O verso 3 e 4, Paulo fala que ele está orando no seu trabalho e que ele sente necessidade de ver Timóteo para que ele seja completamente alegre. Mas olha o que ele fala no verso 5, tão especial. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, preste bem atenção, primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Ou seja, ele está reconhecendo que a fé que Timóteo tem autêntica, real, verdadeira, veio primeiramente da sua mãe e da sua avó. A sua avó passou para a mãe e a mãe ensinou para ele. Eu quero aqui colocar duas coisas a respeito de Eunice na vida de Timóteo. Primeiro, o ensino das Escrituras e segundo, a vivência prática da fé. Eunice se casou com um grego, ou seja, eram pessoas com opiniões religiosas diferentes. Mesmo assim, Eunice assume a responsabilidade de ensinar a Escritura ao jovem Timóteo. Desde o ventre, a sua mãe investiu tempo ensinando aquilo que era correto, as Escrituras. Mas também ela ensinava não somente das letras, porque Paulo fala que essa fé era uma fé vivenciada, uma fé prática, né? Ou seja, essa mulher não somente ensina, não somente fala o que não deve fazer, ela é exemplo daquilo que Deus espera na vida. E é interessante porque os nossos filhos crescem não somente por aquilo que a gente fala, mas pelo exemplo que a gente dá. Então, Eunice é essa mulher que vai dar bons exemplos, que vai ensinar e viver na prática de tal forma que o seu filho aprenda desde a infância, desde o ventre, as Sagradas Escrituras que vão tornar-lhe sábio para a salvação em Cristo Jesus. Olha que lindo isso, né? Eu quero que você volte o seu olhar para essas mães aqui. Joquebede, Raabe, Ana e Eunice, mães de Moisés, Boaz, Samuel e Timóteo. O trabalho que essas mulheres fazem em depender de Deus, em se arrepender de seus pecados, em confiar em Deus, em ensinar as Escrituras, em viver as Escrituras, em confiar em Deus na oração, vai nos trazer então algo extraordinário na vida de cada filho. Por exemplo, Moisés vai ser usado por Deus para libertar o seu povo. Ele é o libertador, aquele que se relaciona profundamente com Deus face a face ali, que vai entregar o decálogo de Deus para o seu povo e que vai conduzir o povo na saída do Egito, simbolizando a libertação do povo. Quando você olha para Boaz, você encontra um homem que seria usado por Deus para resgatar Ruth e Noemi. Um homem que vai prefigurar Cristo como nosso resgatador, como aquele que nos resgataria a preço de sangue a nossa vida. Quando você olha Ana,
você vai encontrar um homem usado por Deus como profeta e juiz. Esse homem que vai ser a boca de Deus, que vai julgar as causas e que vai ungir o rei Saul para o início da monarquia em Israel. Uma criança que foi orada, consagrada e que tem um papel fundamental. Quando você olha para Eunice, olhamos para Timóteo e vemos então um homem usado por Deus para pastorear Éfeso e ajudar o apóstolo Paulo na sua tarefa também. Paulo confia a Timóteo a responsabilidade de cuidar daquela igreja. Mas percebam que tanto Moisés, Boaz, Samuel como Timóteo tiveram mães na qual a ação de Deus fez com que essas mulheres fossem usadas. Deus age essas mulheres, Joquebede, Raabe, Ana e Eunice, para formar homens como Moisés, Boaz, Samuel e Timóteo. E para que esses homens façam diferença. Nós sabemos que a Bíblia está recheada de bons exemplos, mas eu quis hoje conversar com vocês sobre esses 4 exemplos de mulheres, de mães que confiaram em Deus, que descansaram em Deus, que se arrependeram dos seus pecados, que converteram a sua vida, que ensinaram as Escrituras e que viveram as Escrituras. Mulheres virtuosas, mulheres que fizeram diferença e que cumpriram realmente aquele papel dado em Gênesis, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mulheres na qual Deus tem inspirado e tem agido. Nós sabemos que a família é algo importante, marido e mulher, filhos. E hoje, especialmente, eu quero focar os nossos olhos nas mães, porque hoje é o seu dia, Dia das Mães. Então eu quero rapidamente aqui, amados, trazer algumas considerações finais para você. Primeiro, o projeto perfeito de Deus inclui a mulher como a parte que o homem e filhos necessitam para vivenciar a plenitude da família. Por isso, compreenda que seu papel é de especial importância. A mulher não é o resto da casa. A mãe não é o resto que sobra. A mulher e mãe têm um papel dado por Deus de fundamental, de essencial importância como auxiliadora. Alguém que está apta para fazer tudo aquilo que faz, para que essa família possa ser uma boa família que reflita a glória de Deus. Na vida do marido, ela vai tirar do marido o maior potencial que o marido possa ter. E na vida dos filhos, ela vai fazer com que os seus filhos cresçam para serem homens usados por Deus. Nós estamos falando de mães cristãs que se renderam a Cristo e confiaram totalmente em Jesus Cristo. 2. A estrutura familiar proposta por Deus não representa desigualdade, mas cumplicidade no projeto divino. Por isso, toda forma de machismo, feminismo e desigualdade não corresponde com a vontade de Deus, mas sim com a disfuncionalidade que o pecado criou. Amados, machismo, feminismo, opressão, abusos não correspondem com aquilo que Deus criou para as mães, para as mulheres. Deus criou um relacionamento de cumplicidade e pureza. Mas infelizmente nós somos homens e mulheres pecadores que erramos. E é por isso que nós necessitamos de Jesus Cristo em nossa vida, para que nós possamos desempenhar bem nossos papéis, especialmente mães, para que possam cumprir a sua missão da maternidade. E assim, eu quero trazer a terceira reflexão aqui, a consideração final. A maternidade é a expressão do cuidado e amor de Deus por nós. Por isso, quando cada mãe assume sua dependência de Deus nessa tarefa, ela vai colaborar na formação de filhos extraordinários que farão diferença na história. Queridas, quando você, mulher, assume o seu papel, não querendo ser a melhor, mas dependendo de Deus para aquilo que você faz, você vai colaborar para que seus filhos cresçam e se tornem homens e mulheres extraordinárias que farão diferença na história. E quando eu falo farão diferença, não significa que vão ficar famosos, que vão ser histórias sobre eles. Significa que aquilo que eles colocarem à mão vai representar a glória de Deus. Essa é a missão que você tem como mãe. Ter filhos que representem a glória de Deus. Por isso, confie em Deus, dependa de Deus e descanse para que Deus possa ajudar você. Vamos cometer erros? Vamos. Vamos acertar em nome de Jesus. Que Deus possa estar nos dando essa capacidade. Eu encerro aqui esse estudo hoje com um texto que eu citei aqui,
de Provérbios capítulo 31, o verso 10 e depois os versos 28 e 29. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa ou abençoada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A descrição da mulher virtuosa lembra que ela tem um valor extraordinário. A sua vida, a sua devoção a Deus, seu amor ao Senhor e a sua dedicação em cumprir a missão que Deus deu como mãe na vida do marido, na vida dos seus filhos, faz com que essa mulher tenha admiração dos seus filhos, do seu marido. Então, eu quero nessa manhã de domingo convidar você, mulher, você, mãe, a que seja essa mulher virtuosa, essa mulher que depende de Deus, que a ação de Deus nas suas vidas possam edificar lares e levar filhos a amarem mais a Deus. Eu quero desejar a você um feliz Dia das Mães e espero que esse estudo sobre mães aqui possam ter edificado a sua vida. Exemplo de mulheres simples, que tinham problema, que eram falhas, que tinham dificuldades, mas que a ação de Deus na vida delas fez com que elas confiassem, dependessem, se arrependessem, ensinassem e vivessem o que estavam falando. Por isso, essas mulheres criaram filhos que foram homens de Deus e que tiveram um papel importante na representação daquilo que Deus quer de todos nós. Que Deus abençoe sua vida e que esse estudo possa edificar a nossa vida, mas principalmente da vida das nossas mães, que são mulheres que nós amamos e que têm feito um papel extraordinário. Encerro aqui lembrando que eu sou fruto de uma mulher extraordinária. Quando criança, eu estive entre a vida e a morte. E no leito do hospital, quando o médico já não dava mais nenhuma esperança para minha mãe, ela orou a Deus e disse: Deus, se for a sua vontade, eu entrego meu filho a ti, que o Senhor o leve. Mas aprove a Deus naquele momento não me levar. E a oração da minha mãe incluía dizendo que se Deus não me levasse, ela gostaria que eu fosse um pastor. E eu estou aqui hoje como pastor, fruto da oração de uma mulher que Deus decidiu entregar seu filho a Deus e confiar no que Deus faria. Por isso, eu quero hoje deixar para você esse estudo, porque eu tenho certeza que mulheres que confiam em Deus, mulheres que se entregam à vontade de Deus, elas podem sim ser instrumento de Deus para muitas outras pessoas. Se hoje eu estou aqui trazendo esse estudo a você e você está sendo abençoado com ele, é porque um dia uma mãe orou e confiou em Deus. Que Deus abençoe sua vida. Nós amamos vocês, mães. Deus abençoe vocês.